o MBS Group. O CEO do grupo empresarial, Márcio Bernardo da Silva, está aqui com a gente. Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia, Luciana, tudo bem? E bom dia a todos que estão ouvindo a CBN Maringá. Márcio, a gente já estava conversando aqui um pouquinho antes de começar a entrevista sobre a história do MBS Group, né? Conta para os nossos ouvintes como começou tudo, né? Como foi o início, o que te motivou a criar o grupo? Na verdade, a história ela até volta um pouco mais no tempo, né? Que eu tenho essa veia empreendedora desde criança. Se eu voltar, por exemplo, em 1990, que é quando meu pai atuava como feirante em Juazeiro do Norte, no Ceará, ele já me levava, não como uma obrigação para trabalhar, mas para acompanhar ele na feira daí, e eu peguei gosto por aquilo. Enquanto ele ficava na banca vendendo, eu fazia os pacotes, ou pegava aquelas coisas que eram mais leves, que seria um pacote de sal, caixinha de fósforo. Normalmente na feira, assim como acontece no mercado, por exemplo. A gente vai no mercado e acaba esquecendo de comprar alguma coisa. Às vezes, quem ia na feira também esquecia de comprar na banca tudo que ela precisava. Então, às vezes, eu estava na rua ali oferecendo e era um produto que ela foi com intenção de comprar, mas não tinha comprado. Então, eu acabava fazendo essa venda avulsa. Então, a minha veia empreendedora começou quando eu tinha 10 anos de idade. Então, quer dizer que com 10 anos você começou a trabalhar e tomou gosto por aquela sensação de empreendedorismo? Como é que foi? Sim, exatamente. Porque a questão de empreender, eu tenho ela como você não sabe exatamente o teu resultado final, nem para mais, nem para menos. Então, eu gosto dessa coisa meio que surpresa, entendeu? Então, eu trabalhei também no CLT, mas foi um período muito curto, foi de 2, 3 anos de idade. Uhum. E em 2000, eu comecei a trabalhar como autônomo na Editora Abril, acho que nem existe mais. Trabalhei 12 anos na revista Veja, vendendo assinatura. E aí, como você é um representante comercial, você praticamente já é um empreendedor, né? Você é autônomo, você só ganha se produzir. Então, essa questão de empreendedor já vem desde sempre. Mas que, de fato, eu abri um CNPJ e montei o negócio foi em 2014, que foi a MBS, né? E você já estava aqui em Maringá? Como é que foi para você? Como que você veio aqui para o Sul? Aí é uma história que tem que voltar no tempo de novo, porque eu não sou natural do Paraná, né? Eu sou do estado do Pará. Então, eu saí do Pará com 15 anos de idade. 15 anos? Em 1995. Eu peguei um ônibus, eu tinha uma irmã que já morava aqui na cidade vizinha Maringá, aqui, que é Paissandu, e vim morar com ela. E aí começou a minha aventura. Aí, então, conta pra gente, então, como que foi a história do MBS Group, a primeira empresa, como é que ela surgiu? Então, após esse período que eu fiquei na Editora Abril, que foi até 2012, eu comecei a trabalhar numa outra empresa também com vendas, que é a Serasa. Eu me tornei representante comercial da Serasa, que é vender sistemas de consultas de crédito e negativação para as empresas, né? Tem clientes inadimplentes ou que vai fazer uma venda a prazo, ela acaba realizando uma consulta para ter uma segurança maior numa eventual venda. E aí, em 2014, eu recebi uma proposta de um dos distribuidores da Serasa para eu me tornar um franqueado. E aí foi onde eu me tornei empresário, de fato, que eu abri um CNPJ e comecei a empreender. Foi a primeira empresa que eu abri, foi no setor de serviços. E essa primeira empresa deu origem às outras empresas hoje do grupo? Deu origem porque eu sou adepto do sistema de ecossistemas. Então, eu comecei com essa empresa de serviço, depois comecei a ganhar dinheiro, sobrar um pouco de dinheiro, eu comecei a construir casas, mas de forma muito tímida, uma casa por ano, por exemplo. E aí depois fui melhorando, vendendo, aumentando os recursos e construindo mais casas. Aí eu resolvi transformar em uma empresa, em uma incorporadora e construtora, que daí construir na física, você tem direito a construir 1 ou 2 casas por ano. Aí eu abri a construtora e incorporadora. E daí foram surgindo as outras empresas. Explica um pouquinho para mim por que você é adepto do ecossistema, qual que é a vantagem de se criar um ecossistema? A vantagem de se criar um ecossistema, quando uma empresa serve a outra, é você reduzir custo. Por exemplo, pegando o caso da construtora. Eu abri, mais adiante, 2 anos depois, lojas de materiais de construções e acabamento. Quer dizer, aquela margem que eu deixava para um cliente meu, eu trouxe ela para dentro da construtora. E daí, eu era o fornecedor da construtora. Eu comprava e além disso, eu também consigo vender para terceiros, né? Porque tem uma questão também do ecossistema. Você não pode criar um ecossistema para servir exatamente você.
Porque numa eventual crise, o grupo inteiro pode quebrar. Então, as minhas empresas, elas se retroalimentam, mas ao mesmo tempo elas têm que ter carteiras de cliente e serem independentes. Porque daí ela não pode depender uma da outra. Porque se você tem dificuldade em uma empresa, você vai comprometer todo o sistema daí. Então, é um risco você criar um ecossistema somente para servir você daí. Entendi. Bom, e aí você teve a incorporadora, as lojas de material de construção, e aí foi crescendo. Sim, exatamente. Eu abri em 2022 para 2023 uma agência de marketing, também por uma dor de mercado. Eu cheguei a contratar 1, 2, 3 agências e não estava feliz com a maneira que o serviço era prestado. Eram agências que tinham centenas de clientes e às vezes a arte, às vezes a copy, nada era igual àquilo que eu imaginava e não tinha identidade com a minha empresa. E aí eu comecei a ver os custos que eu tinha com essa agência e calculei que eu poderia bancar inicialmente um design, um copy, um social media, pelo aquele mesmo custo. Então, eu resolvi trazer isso para dentro do grupo e a agência começou servindo somente as empresas do grupo para adquirir experiência e aí, depois que a gente teve o know-how do segmento, do mercado, a gente começou a vender para clientes externos. Então, fala um pouquinho para a gente de cada uma dessas empresas, falando um pouquinho mais, então, e começando pela MBS Incorporadora. Tá, Bom, a MBS Incorporadora foi a primeira, né? Isso. Ela que deu origem às outras, né? Sim. Daí você teve a Certic Digital, é isso? Isso, vende certificados, né? E o que é? Explica pra gente essa empresa, como que ela surgiu, qual que foi a história dela? Então, como eu tenho uma empresa que é as franquias Serasa, a gente trabalha com recorrente, com assinaturas, com carteiras de clientes, e hoje em dia o certificado digital ele é obrigatório para quem tem empresa. Então, me surgiu a ideia de que eu tenho hoje 12, 13 mil clientes na minha carteira. Então, eu pensei, eu vou oferecer esse serviço para os meus clientes com um custo menor, porque a captação dele já vai ser mais barata, porque ele já está na minha base, e aí foi um outro serviço que eu já coloquei dentro do ecossistema, né? Que vai naquela ideia de uma empresa servir a outra, ou um cliente que eu já tenho em uma das empresas, eu consigo vender serviços de outra empresa para esse cliente. A mesma coisa é a questão do marketing. Mas daí você tem que formar um know-how sobre aquele tema, porque você já estava com experiência em construção, e aí em corporação, e agora você cria uma nova empresa, você tem que estudar esse segmento. Eu sigo uma metodologia que eu não aconselho a quem não tem estômago forte seguir, que é aquela questão. Eu comecei os meus negócios sem planejamento. Eu acho que no Brasil, principalmente, você empreender, quando você pega todas as dificuldades que existe para você abrir e manter um negócio e ainda ter lucro nesse negócio, se você planejar, você tem que ter estômago para encarar. É melhor você deixar o seu dinheiro lá na poupança, no investimento que dá menos dor de cabeça. Muito arriscado, muito... Então, o que eu fiz? Eu sempre fiz e o que dava errado eu arrumava depois. Agora, como já cresceu bastante, eu já trouxe pessoas para o grupo para me ajudar nesse planejamento. Porque você errar quando você é pequeno é a mesma coisa de você cair de cima de um banco. O tombo é menor. E depende só de você. Tem você e mais 2, 3 pessoas ali no negócio. Então, se conserta mais fácil. Mas quando você erra num volume maior, aí você atinge outras pessoas além do seu negócio. Então, hoje, eu já penso diferente. Eu já penso em planejar tudo que eu vou fazer. Mas no início, eu tenho certeza que se eu tivesse planejado, eu tinha comprado um terreno ou uma casa e construído para eu morar daí. Porque eu passei por vários perrengues nessa jornada inicial daí, até adquirir uma certa estabilidade no mercado. Né? Porque, como você disse, no Brasil, empreender é arriscado, né? É arriscado e a gente não é preparado nem nas escolas e muito menos em uma faculdade, para ser bem sincero. Eu pego qualquer pessoa formada em administração e jogo na minha empresa, não dá 6 meses ela quebra. Porque teoria é uma coisa que na prática é muito diferente. É muito diferente daí. Lógico, a formação te ajuda, mas jamais ela vai determinar o teu sucesso em um negócio daí. Realmente sangue na veia e o tino empreendedor mesmo daí.
Márcio, e fala para a gente então sobre as lojas MBS House. Então, aí as lojas surgiram dessa ideia de ecossistema, né, para baratear a construção. Inicialmente, eu adquiri uma em Paysandu, e aí, na sequência, uma em Maringá, e na sequência, uma em Cianorte. Aí eu enfrentei uma outra dificuldade, que agora eu estou consertando, que é aquela questão de você crescer sem cultura. O que é... Cultura empresarial? Cultura empresarial. Por quê? Porque a cultura, ela serve para que você crie-se um método onde ele funcione com a sua ausência. E quando você cresce sem essa cultura ainda muito forte dentro do negócio, aonde você não está, o negócio não funciona. E aí você tem que ficar o tempo todo consertando. Você sai de um empreendimento, o outro já praticamente perde o rumo. O outro perde o rumo. Então, esse ano de 2024, a gente está trabalhando muito essa questão de cultura, para depois eu começar a expandir novamente. Enquanto eu não consertar essa parte, essa deficiência que eu tenho ainda nos meus negócios, eu não vou expandir mais daí, porque é muito complicado daí. Mas já tem ideia para outras empresas? Com ideia você deve ter um monte, né? Sim, eu tenho ideia em franquear uma das empresas minhas, né? Que é nessa na área de serviço, que é consultas veiculares e análise de crédito. Como serviço não tem a questão logística, então é muito mais fácil você ampliar para todo o Brasil daí. Porque eu estou vendo pela sua história que em cada empresa você encontra oportunidades de novas empresas, né? Sim, esse, né, o sim, caminho. Exatamente. Né? Bom, e a Certic Web? O que é a Certic Web? Então, ela veio dentro dessa mesma proposta, né, de servir as outras empresas, que nem eu comentei agora há pouco. A gente andou fazendo parceria com 3 agências de marketing digital, nenhuma entregou aquilo que a gente imaginava que seria o ideal para a gente ter uma projeção melhor no mercado. E aí surgiu a ideia da gente trazer para dentro, internalizar essa questão do marketing. E aí foi onde surgiu a Certic Web. E no início ela começou a servir as empresas do grupo, né, através de desenvolvimento de logo, de mídia social, de toda essa parte que trata do digital. A gente adquiriu experiência no mercado, usando as empresas como cobaia, vamos dizer assim. E aí depois que a gente teve essa experiência, entendeu um pouco como é que funciona o mercado, a gente começou a abrir para o mercado externo daí. E a MCast? A MCast surgiu da ideia que eu sou uma pessoa muito tímida. E eu gosto, ao mesmo tempo, de encarar exatamente essas deficiências que eu tenho. Então, tudo aquilo que me causa medo, eu avanço em direção a isso daí. Então, o MCast vem nessa proposta. Aconteça o que acontecer, eu vou atravessar esse problema e vou virar um comunicador, vou me comunicar melhor, porque eu acho que quando você tem um negócio, ele começa a crescer, acho que uma das partes mais importantes é a comunicação. Então, eu estou desenvolvendo e preciso desenvolver muito mais ainda a minha comunicação, porque enquanto maior é o negócio, mais clara tem que ser essa comunicação, né? Mas o MCast é um estúdio de podcast, é isso? Isso, um estúdio de podcast onde eu trago convidados da área de empreendedorismo e também, ao mesmo tempo, além de melhorar a minha comunicação, levar um pouco de experiência, tanto minha como dos meus convidados, para quem está começando a empreender. Porque, de fato, vai passar por muitas etapas que nós já passamos. Então, se a gente puder, através de um bate-papo, falar sobre isso, quando a pessoa estiver atravessando aquele momento ali, ela vai dizer, pô, isso não é só meu. Isso aqui, quem está no ramo, quem está no empreendedorismo, vai passar também. Então, talvez a pessoa ela consiga ser mais resistente às dificuldades do empreendedorismo, né? E ela vai ver a semelhança naquilo que ela está vivendo com aquilo que outras pessoas também viveram para chegar adiante e superar aquele obstáculo. Compartilhar as histórias, as experiências. Exatamente. Agora, você disse que você é tímido, eu fico imaginando que é difícil acreditar, porque aquele menino de 9 anos, 9, 10 anos, que ia na feira vender para encontrar clientes na feira, né? Então, mas aí eu consigo separar muito bem, eu não sou ator, mas eu atuo muito bem nessa questão, tá? Quando eu estou trabalhando, por exemplo, eu fui vendedor durante 15 anos da minha vida, vendedor externo. E vendedor tem que conversar com um monte de gente. Exatamente, mas aí eu sempre incorporo o meu lado profissional, mesmo com essa timidez que eu tinha, e tenho ainda e estou melhorando cada vez mais, eu era um dos melhores vendedores por onde eu passava, porque eu tinha foco,
Eu sabia onde eu queria chegar, e aí não é uma timidez que vai paralisar quem quer vencer, entendeu? Então, às vezes, serve até para pessoas que às vezes se considera tímida e não avança na vida por esse motivo. Eu acho que não é motivo para paralisar. Acho que tem muitas coisas mais graves na nossa vida que não nos paralisa, não é uma timidez que vai impedir eu de realizar aquilo que eu quero. Daí. Agora, a sua estratégia de buscar clientes na feira fez aumentar as vendas para o seu pai? Seu pai deve ter ficado impressionado. Aumentar as vendas e a minha experiência, né? A minha experiência... Como é uma vendedor. História muito bacana, né? Sim, uma sim. História... E aí, então, você foi... com a sua própria dedicação, você foi criando e crescendo e criando essa metodologia, inclusive, de gestão. Sim, exatamente. A metodologia. Eu sou formado também em administração, né? Mas tem a sua própria. Sim, exatamente. Não quer dizer que a minha formação trouxe eu para o empreendedorismo. Na verdade, eu me formei depois, já que tinha as empresas funcionando, né? Algumas empresas daí. Então, agora o foco é investir na cultura empresarial, na cultura da empresa, do grupo MBS, é isso? Isso, exatamente. E mais para frente, até criar novas empresas. Você tem ideias? Ou fortalecer, porque minhas empresas ainda são pequenas, cada uma no seu nicho, mas são pequenas, né? Então, tem espaço para as empresas que já tenho, elas crescerem muito mais aí. Tá certo. Muito obrigada, Márcio, pela entrevista. Um ótimo dia para você. Obrigado, eu que agradeço. Nós conversamos com Márcio Bernardo da Silva, ele é o CEO do Grupo MBS.